Olá, estudante da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre balanceamento de reações e semi-reações. Vamos lá? Então, falando do método de balanceamento químico de oxirredução. É o método que busca o balanceamento por meio da igualdade entre o número de elétrons transferidos, ou seja, elétrons perdidos e ganhos durante um processo químico. E a gente tem 4 passos para fazer o balanceamento de oxirredução. Então, o passo 1 é determinar o NOx de todas as espécies envolvidas na reação química. Para isso, a gente tem algumas regras que já foram apresentadas em momentos anteriores do comportamento do NOx dos elementos, dependendo das substâncias que ele vai estar formando. O passo 2, determinar a variação do NOx, chamado de delta NOx, das espécies que sofreu oxidação e redução. Para o cálculo do delta NOx, a gente faz NOx maior menos NOx menor. O passo 3 é inverter os valores da variação do delta NOx e o passo 4 é a determinação dos coeficientes pelo método das tentativas. Quando a gente chega aqui no passo 3, a gente já vai estar conhecendo 2 coeficientes que podem ser utilizados lá no balanceamento das tentativas, facilitando o trabalho. Então vamos ver um exemplo. Determine o número de oxidação para cada uma das espécies. Então a gente tem a nossa equação aqui. Vamos determinar o NOx de cada uma das espécies, que está apontado pela seta, e aí a gente observa que o manganês, o Mn, sofreu o processo de redução, diminuiu seus NOx, saiu de mais 7 para mais 2. E o cloro, aqui, ele sofreu o processo de oxidação, saiu de menos 1 e foi para o NOx 0, aumentando o seu valor. No segundo passo, então, determinando a variação, o delta NOx, a gente vai utilizar a conta e observar quanto aumentou e quanto diminuiu em cada um dos nossos espécies envolvidas. Então, o nosso agente oxidante, que é o KMNO, onde o nosso manganês teve a modificação do seu NOx, saiu de 7 para menos 2, então a variação foi 5. E o agente redutor é o HCl, que saiu de 0 e foi para 1. Mas como a substância onde o cloro aparece lá nos produtos é o Cl2 e ele tem o 2 lá como parte da sua fórmula molecular, a gente precisa igualar a atomicidade, então a gente vai multiplicar esse delta NOx aí por 2. Depois de invertido, então, os coeficientes, a gente vai utilizar o 2 aqui para o KMNO4 e o 5 para o Cl2. Tendo esses 2 aqui que estão em vermelho, os outros a gente faz pelo processo da tentativa e vai equalizando as quantidades, certo? Lembrando que tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu preciso também ter lá para os meus produtos. E a semi-reação de oxidação, então? Apresenta os reagentes e produtos que participam do processo de oxidação e nessa semi-reação o número de elétrons é adicionado após a seta. Então, quando eu tenho uma reação de oxidação, os elétrons vão estar presentes após a seta. Na semi-reação de redução, a gente mostra os reagentes e produtos envolvidos e o número de elétrons é representado antes da seta. Então, antes da seta, vamos ter os elétrons. Aqui a gente tem um exemplo de um balanceamento de semi-reação. Então, a gente tem a semi-reação de oxidação e os nossos elétrons estão aqui. Na linha de baixo, a semi-reação de redução e os elétrons estão aqui antes da seta. Juntando as duas, a gente vai ter a reação global aqui do processo de oxirredução das espécies envolvidas. E os elétrons vão ser eliminados, certo? Temos 2 no lado dos produtos, 2 no lado dos reagentes, estão em igualdade e distintos, cortamos. Somamos os outros e temos a nossa equação balanceada. Nesse vídeo, nós falamos sobre o balanceamento de reação e semi-reações. Espero que vocês tenham gostado e até breve!